Boa noite a todos, companheiros queridos das nossas quartas-feiras, que estamos sempre encontrando aqui, aqueles que estão pela primeira vez aqui na nossa reunião, aqueles que estão nos assistindo através do nosso canal do YouTube, sintam-se todos abraçados com muito carinho. O recado de hoje é reforçando sempre que temos a campanha de alimentos. Os itens necessários, eles estão ali no nosso mural e também podemos encontrá-los no nosso site do Remanso Fraterno. Dito isto, vamos fazer a nossa oração inicial. Mestre Jesus, queremos te agradecer mais uma vez, porque estamos aqui na nossa casa espírita, onde viemos buscar um pouco mais de esclarecimento, de fortalecimento para a nossa condição de espíritos imortais. Por isso, Jesus, envolva todos nós que aqui estamos encarnados e desencarnados, para que possamos tirar o melhor proveito da mensagem de hoje. E que estes ensinamentos, Jesus, possam alimentar cada vez mais a nossa vontade firme de seguir na tua direção. Queremos também, Jesus, orar por todos aqueles que hoje aqui não poderão estar, que eles possam ser abençoados por ti. Proteja também, Jesus, aqueles que estão a caminho desta reunião. Queremos também dizer que é com grande alegria que recebemos nossos irmãos desencarnados, que são conduzidos a esta reunião para serem esclarecidos, para serem iluminados, assim como nós. Rogamos a ti também, Jesus querido, envolver o nosso companheiro responsável pela mensagem de hoje, que ele possa ser inspirado por ti através dos seus mensageiros de luz que neste momento estão nos assessorando. E nesta comunhão de pensamentos que nos encontramos neste momento, rogamos a ti, Mestre amado, a devida permissão para iniciarmos a nossa reunião de hoje e permaneça conosco em mais esta vez. Muito obrigada, Jesus, e que assim seja. A mensagem de hoje está a cargo do nosso querido companheiro Rafael Siqueira, companheiro de longas datas. Vamos envolvê-lo com muito carinho. Minhas queridas amigas, meus queridos amigos, muito boa noite. A todos eu formulo votos de paz, de bem, pedindo a Jesus e aos nossos benfeitores espirituais possam nos abençoar e se manter entre nós. Quero dedicar essa fala da noite à nossa Guiomar Castelo, estou vendo o esposo dela aqui na minha frente. A primeira vez que subi para fazer um estudo aqui na CEF foi a convite da querida Guiomar. Ela desencarnou agora no último mês de maio, e eu estou tendo a oportunidade, como estive com ela pessoalmente, de agradecê-la de público por tudo que ela fez, por tudo que ela proporcionou na minha vida de estudos, de aprendizados, de compromisso com Jesus. Peço aos amigos espirituais que estejam com ela, com os seus familiares, e que ela possa receber o meu beijo de gratidão. Um dia, uma criança me parou. Olhou-me nos meus olhos a sorrir. Caneta, papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. Perguntou-me no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, andar como Jesus andou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu.
Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao final do dia, eu sei, eu morreria muito mais feliz. É uma canção do Padre Zezinho, que se eu fosse cantar, talvez não sobraria ninguém aqui. Mas como eu só declamei, permanecemos todos em uníssono, reverenciando Jesus. Porque eu tenho uma suspeita, o Padre Zezinho leu o Livro dos Espíritos. Por uma razão muito simples. Quando a gente abre o Livro dos Espíritos em a questão 625, Kardec indaga aos imortais: qual o tipo mais perfeito que Deus nos enviou para ser nosso modelo e nosso guia? E a resposta é Jesus. E o Padre Zezinho nos disse de outra forma: se é modelo, é para eu pensar igual. Se é guia, é para eu sentir como ele sentia. Porque se eu fizer tudo igual a Jesus, ao final do dia, e agora a gente faz uma atualização no Padre Zezinho, nós vamos desencarnar muito mais felizes. E eu começo com essa canção do Padre Zezinho, porque tem tudo a ver com o tema que a Ângela me deu para a noite de hoje. Ela pediu que nós refletíssemos sobre um trecho do Evangelho de Mateus, no capítulo 21, versículos 42 a 44. A pedra angular. Quando a gente ouve falar na pedra angular, fica uma coisa simbólica. Fica ou não fica, gente? Mas nós vamos dizer o verso principal de Mateus e nós vamos tirar a letra por trás do símbolo. Porque Jesus disse: a pedra que os construtores rejeitaram, eis que se tornou a pedra angular. Falando assim de supetão, como a gente costuma dizer em Itapiruna, a nossa reação seria: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Primeiro a gente vai precisar descobrir o que é uma pedra angular. E talvez eu precise da ajuda daqueles que são jovens há mais tempo. Porque hoje, quando a gente vai fazer uma construção, a gente tem planta, a gente tem cimento, nós temos vergalhão, é tudo sob medida. Mas vocês acham que era assim na antiga Atenas? Na antiga Roma, que a gente via aquelas construções suntuosas? Como eram as construções no período romano, no período clássico grego? Havia uma pedra, conhecida como a pedra de esquina ou a pedra angular, porque se colocava uma primeira pedra e por sobre a pedra fundamental se erigia a construção. E onde eu quero chegar? Uma construção começou de uma base. Se eu tiro a pedra angular, o que acontece com a construção? Cai tudo, vocês concordam? Quando nós olhamos para a beleza de Roma, com seus variados arcos, o arco de Constantino, e ainda hoje nós temos na Alemanha, em Berlim, o arco da vitória. Ou o arco do triunfo em Paris. No vão central dos arcos do antigo período grego e romano, havia uma pedra, chamada de pedra angular. Porque imaginem, eu tenho um arco, se eu venho e tiro a pedra angular, o que acontece? Cai metade de um arco para o lado e a metade do arco para o outro. Estamos começando a entender? A pedra que os construtores rejeitaram. Quem são os construtores? Era Jesus que estava dizendo isso. Senão os escribas, os fariseus, os homens do templo, os sábios, os doutores. Os sábios e os doutores rejeitaram a pedra de esquina, a pedra angular. Quem é a pedra angular? Jesus. Entenderam? Agora ficou mais fácil. E Davi, quando cantou, porque Davi cantava, tá, gente? Os salmos não são proclamados, eles são cantados. E Davi também tocava instrumentos. Ele cantou um Salmo 18 e ele recitou esse mesmo verso. Jesus, então, evoca o Antigo Testamento, trazendo agora, pela fala de Mateus, para dizer:
olha, o Messias esperado por Davi, esperado por Abraão, esperado por Isaac, esperado por Jacó, o Messias que iria libertar do jugo o povo hebreu, é a pedra angular. Mas o próprio povo hebreu, os construtores, rejeitaram. E a pergunta que nós temos para os dias atuais: será que nós estamos rejeitando a pedra angular? Porque se Jesus é a pedra angular, a sua mensagem é o Evangelho. E a pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos é a seguinte: estamos vivendo de acordo com a pedra angular? Porque notem, sem a pedra angular, nós podemos tropeçar, não ter força, não ter base, não ter sustentáculo. Chico Xavier dizia isso de uma forma bem mineira, bem matreira, porque em Minas, tudo de Minas é bom, né, Esther? Minha esposa é nascida em Governador Valadares, gente, então eu puxo sempre um pouquinho para o lado de Minas. Quando perguntavam para Chico Xavier: Chico, o que é o Espiritismo? E ele respondia: uai, sou. O Espiritismo é Jesus de novo no coração do povo. E será que nós, os espíritas, os cristãos, aqueles que amamos o Evangelho nos dias atuais, estamos vivendo de acordo com a pedra angular? Vivendo de acordo com o Evangelho? Estruturando os nossos passos conforme os ditames de Jesus? Essa é a pergunta que nós precisamos responder na noite de hoje. Porque sem essa pedra nós perdemos o nosso fundamento. Nós perdemos a nossa base. Nós ficamos sem estrutura. E vocês poderiam me perguntar: Rafael, até aí eu entendi. Mas agora eu preciso compreender o que é essa pedra angular. Como eu posso, nos dias atuais, na contemporaneidade, no século 21, estruturar a edificação do meu eu nessa pedra chamada Evangelho, deixada por Jesus? 5 propostas. Porque se nós queremos falar de Jesus em 5 grandes propostas, a primeira delas é amar. Pergunta que nós precisamos nos fazer diariamente: estou eu amando? Estou eu cultivando o amor nas minhas relações, na minha vida cotidiana, no trato do meu trabalho, na convivência da casa espírita, na convivência da sociedade? Só que o amor, conforme Jesus, ele tem uma particularidade. Porque os antigos construtores também falavam de amor. Quando a gente abre o Antigo Testamento, lá no livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, muitos poderiam perguntar: você sabe de cabeça? Sim, eu quase entrei para o seminário, gente. Moisés já dizia: amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Olha, Jesus não disse o mesmo que Moisés? Em Levítico, capítulo 19, versículo 18, Moisés disse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus não disse o mesmo que Moisés? O que Jesus trouxe de novo? Será que Jesus trouxe algo de diferente de Moisés para que ele fosse a pedra angular? Trouxe. Quando a gente abre o Sermão do Monte, aquele que Mohandas Karamchand Gandhi diz que se perdesse todas as falas de Jesus e sobrasse apenas o Sermão do Monte, o Evangelho estaria preservado. Capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Mais particularmente os versos 43 e 44 do capítulo 5. Jesus estabeleceu algo diferente de Moisés. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Era assim que constava da lei antiga. Era assim que falavam os saduceus. Era assim que falavam os escribas antigos. Mas eu, Jesus, proponho diferente. Ame o vosso inimigo. Bendizei aquele que vos maldisser.
Orai por todos aqueles que vos perseguem e caluniam. Por que Jesus é a pedra angular? Porque ele nos ensinou a amar os inimigos. Bingo. Será que nós estamos dispostos a amar o nosso inimigo no dia atual? Essa é a pergunta de 1 milhão. Esse é o grande desafio das nossas vidas. E eu sei que pela cabeça de vocês deve passar, Ângela, a mesma coisa que passava pela minha. Quando eu cheguei numa casa espírita por primeira vez aos 18 anos, essa história de amar o inimigo é complicada. Como que eu vou amar do mesmo jeito a pessoa que me aponta o dedo em riste? A pessoa que não gosta de mim? A pessoa que quer o meu mal? A pessoa que no meu ambiente de trabalho só quer me prejudicar? Eu vou amar a minha filha, 5 anos de idade, gente, a coisa mais linda do mundo. Eu vou amar a minha esposa, que é um verdadeiro anjo tutelar dos meus dias. Eu vou amar o Paulinho, porque amar o Paulinho é fácil. Mas a proposta de Jesus é amar os inimigos. Kardec resolve então perguntar, na questão 887 do Livro dos Espíritos, será que não é contra as nossas aptidões naturais, contra o nosso sentimento, amar os nossos inimigos, da mesma forma que eu amo as pessoas que nos são caras? E olha o que os bons espíritos respondem. Não é o mesmo amor. Amar o inimigo é devolver o mal com o bem. Amar o inimigo é perdoar. Amar o inimigo é deixar de vingar. Daí, meus amigos, Jesus é a pedra angular porque ele nos propôs que quem nos fizesse o mal, nós fizéssemos o bem. Que quem nos agredisse, nós recusássemos a vingança. Para que nós não entrássemos na mesma faixa de diapasão. Desafio para o mundo atual. Amar aqueles que pensam diferente de nós. Será que nós conseguimos? Amar aqueles que têm uma religião diferente da nossa. Por isso Jesus é a pedra angular. Porque eu não sou maior nem melhor se eu sou espírita e o meu companheiro professa Umbanda. Eu não sou maior nem menor se eu sou espírita e o meu vizinho é crente. Tanto isso é verdade que em a questão 842 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga aos imortais, dentre todas as religiões, qual aquela que mais se aproxima do Evangelho de Jesus? E os bons espíritos respondem, aquela que fizer o maior número de homens de bem. Aquela que fizer menos hipócritas. Aquela que fizer com que as pessoas se aproximem da caridade. A proposta, então, de amar o inimigo para os dias atuais é amar o diferente. O que tem uma religião diferente, o que vota diferente, o que pensa diferente ideologicamente, deixar de construir muros entre as pessoas e construir pontes. Entender que o outro é meu irmão. Entender que o outro está no seu melhor tempo, no seu melhor momento, e ele faz aquilo que ele consegue. Por isso Jesus disse, eu sou o bom pastor. Ego bonus pastor sunt. Nenhuma de minhas ovelhas se tresmalhará. Eu sou aquele pastor que, se eu tiver 100 ovelhas, uma se perder, eu deixo as 99 e vou à busca daquela que se perdeu. Para Jesus não é importante se a ovelha é pobre ou rica, é branca ou negra, se a ovelha é crente ou ateia. Para Jesus o importante é a ovelha. Por isso a pedra angular estriba-se no amor. O meu mandamento é este, que vocês vos amem como eu vos tenho amado. E ele deu provas disso. Porque no Evangelho, segundo João, levaram a ele uma mulher adúltera, capítulo 8. Manda a lei de Moisés que nós apedrejemos. E tu? Se fôssemos nós, iríamos para as redes sociais.
Deixa eu fazer um post aqui primeiro. Deixa eu registrar. Ele abaixa-se no chão, começa a escrever. Dizem os historiadores que a marca moral dos acusadores. Corrupto, adúltero, e as pessoas olhando para o chão, como eu vou atacar uma pedra. E foi saindo do mais velho ao mais moço, até que não sobrou ninguém. Foi Jesus, um nazareno, que quando um doutor, um rabino de Cafarnaum, de nome Jairo, vai até ele, mestre, a minha filha, ela está doente. Em verdade, alguns já dizem que ela morreu. E ele vai até lá. Não, ela não morreu. Ela apenas dorme. Talita, que quer dizer em hebraico ou aramaico, cum, menina, levanta-se. Talita, cum. Foi Jesus crucificado no meio de dois ladrões. Do lado direito, Dimas, do lado esquerdo, Giestas. E Dimas, lembra-se de mim, Senhor. E ele, ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. Como nós tratamos os ladrões hoje? Como nós tratamos as pessoas hoje? Então, a pedra angular que é Jesus nos ensinou a amar. E como amar? O poeta de Itabira, Carlos Drummond de Andrade, diz que só se aprende a amar amando. É um exercício diário de eu me despir de dois vícios, que o Livro dos Espíritos, em a questão 785, chama de orgulho e egoísmo. Diminuir o meu orgulho, para eu não achar que sou melhor que ninguém. Diminuir o meu egoísmo, para eu não achar que as coisas são todas para mim. E olhar para o meu semelhante como um filho de Deus. Não como um diferente, que merece ser excluído. Primeiro fundamento, então, da pedra angular chamada Jesus, amor. Segundo fundamento da pedra angular, perdão. Quando Simão Pedro, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22, chega até Jesus, mestre, quantas vezes eu devo perdoar aquele que me agrediu? Até 7 vezes, relembrando uma fala do Antigo Testamento. E Jesus responde a Simão Pedro, não te digo 7, mas 70 vezes 7. Rogério, quando eu era mais jovem, eu fiz essa conta. Deu 490. E se eu errasse, minha mãe, professora de matemática, puxava a minha orelha. Eu cheguei para minha instrutora de evangelização e disse, se eu perdoar 490 vezes, eu vou para o céu? Precisei crescer um pouquinho mais para entender que 70 vezes 7 é uma expressão idiomática do hebraico, que quer dizer infinitas vezes. Todas as vezes que alguém errar para comigo, eu devo perdoar infinitas vezes aquele ato. Olha que interessante, gente. A pedra angular que é Jesus nos manda perdoar. E foram ao Chico, Chico, pergunta para o Emmanuel, porque tudo a gente quer que o guia responda. Pergunta para o Emmanuel, por que eu devo perdoar tantas vezes? E Chico perguntou, e o Emmanuel respondeu, porque você também erra 70 vezes 7. Questão número 338 do livro O Consolador. Aliás, um livro muito bom, que a Rosário me ensinou a ler e eu não parei de ler nunca mais. Então, meus amigos, a gente começa amando e depois passa para o perdão. Mas muitas pessoas têm dificuldade de entender o perdão. E eu vou rapidamente falar com vocês 3 coisas que o perdão não é, para depois eu dizer 3 passos para o perdão. Vamos juntos? Eu prometo que até meia-noite eu termino. E olha que eu ainda tenho que falar os 5 fundamentos, hein, Esther? Perdoar não é esquecer. Porque tem muitas pessoas que dizem assim, eu perdoo, mas eu não esqueço. Deixa você comigo. E ainda colocamos Deus no meio das nossas brigas, Sebastião. Você vai se ver com Deus, mas se Deus é todo amor, o problema está com a gente, concordam?
Perdoar não é esquecer, meus amigos. Esquecer é um fenômeno de memória, ligado ao nosso hipocampo. Se nós estamos esquecendo, não quer dizer que nós estamos perdoando. Com todo respeito, uma pessoa com Alzheimer pode esquecer, mas não quer dizer que ela perdoou. Uma pessoa com problema no hipocampo pode esquecer, mas não quer dizer que ela perdoou. O que é perdoar, então? Você vai lembrar da pessoa que te agrediu, da pessoa que te caluniou, mas você vai gerenciar a emoção. Porque o ressentimento faz mal para você, não faz mal para outra pessoa. Entenderam? Lembrar sem ressentimento. Perdoar também não é concordar com o que a outra pessoa fez, ou absolver a outra pessoa. Porque tem corações amigos que dizem assim: eu não concordo com o que ela fez, mas não é para concordar. Eu não absolvo a outra pessoa, mas não é para absolver. A gente não pode se vingar. Nós não podemos achar que nós temos a clava da justiça na mão. Lembram-se do Capitão Caverna? O Capitão Caverna ainda tinha o filho, o Capitão Caverninha. Como é que ele resolvia as coisas? Pegava aquele tacape e dava na cabeça. Aí a gente é justiceiro. Perdoar não é absolver a outra pessoa. Deixa que dela Deus cuida. Se ela agiu errado, existe uma lei chamada causa e efeito. Se eu planto rosas, o que eu colho? Rosas. Se eu planto espinho, o que eu colho? Espinhos. Agora eu não preciso ser o censor da vida de ninguém. Deixa ao outro o que ao outro cabe. E nós sigamos a nossa vida. Perdoar igualmente não é negar o sentimento. Porque tem pessoas que acham assim: eu preciso negar o meu sentimento, sufocar o que eu estou sentindo. Não é isso, tá, gente? Ninguém vai pisar no nosso pé e a gente vai responder assim: olha, muito obrigado, você pisou no meu pé hoje, você fez o meu dia mais feliz. Alguém age assim? Quando alguém pisa no pé, o que vem na cabeça? Não precisam dizer. Podem pensar, mas não precisam falar. O problema é que hoje alguém pisa no nosso pé, você pisou uma vez, prepare-se que eu vou pisar duas. Você pisou uma vez, agora prepare-se que eu vou tornar o seu dia um inferno. A gente ainda vive uma lei de talião, olho por olho, dente por dente. Nós vamos sentir raiva. Já viram o filme Divertidamente? Ainda não, gente. Não foram no cinema ver o filme? Tem muitas propostas psicológicas e também espíritas ali dentro. Porque todos nós, seres humanos, sentimos emoções. Sentimos raiva, sentimos tédio, sentimos indiferença, mas nós podemos trabalhar com as nossas emoções. Guardem uma frase que eu vou dizer para vocês. Não existe emoção ruim. O que existe é manifestação ruim da emoção. Se alguém pisa no meu pé, eu sinto raiva, mas eu preciso transformar minha raiva. Sai da minha frente, eu vou jogar esse microfone. Trabalhe. Faça uma oração. Beba uma água. Use da técnica de respiração. Vá para a casa espírita e tome um passe, gente. Isso é perdoar. Aprender a gerenciar as emoções. Então, eu já disse 3 coisas que o perdão não é. Agora eu vou dizer 3 passos para o perdão. O primeiro passo para o perdão, se eu ainda não consigo perdoar, eu posso desculpar. Observaram a palavra? Desretirar. Culpa. Ninguém tem culpa de nada. Aliás, quando uma pessoa faz algo comigo, eu deveria agradecer a pessoa. Porque o que é meu está vindo para mim. Está permitindo que eu cresça, que eu aprenda. Então entenda que o outro não tem culpa e você também não tem. Nós estamos num grande processo de aprendizado. E quando eu olhar para outra pessoa, eu não olho uma foto.
Porque nós tiramos uma foto do companheiro e julgamos por aquela foto. Só que o ser humano é um filme. Ele tem antes e ele tem depois. E o que nós seremos no futuro? Anjos, espíritos bons, espíritos plenos. Questão 115 do Livro dos Espíritos. Daí, o primeiro passo para o perdão é retire a culpa. O segundo passo para o perdão, Zé. Não posso passar uma palestra sem falar com ele, gente. Empatia, uma palavra tão difícil dos dias atuais. Para dentro, patos, emoção. E a gente julga erroneamente que ter empatia é entrar, sentir o que a outra pessoa está sentindo. Isso é possível, gente? Não é. Eu não consigo sentir o que você está sentindo, porque você é uma subjetividade diferente de mim. Se eu me colocasse no seu lugar, eu agiria exatamente igual a você. O que é empatia, então? Aproxime-se. Procure entender. Acolha a outra pessoa. Não julgue. Aí você perdoa. Por isso, Jesus já nos dizia, não julgueis para não serdes julgados. Já pensou se Jesus nos julgasse por aquilo que nós fazemos? Mas ele sempre se aproxima, acolhe, ele faz uma conexão conosco, pedindo a cada um de nós que façamos conexão com as vulnerabilidades das outras pessoas. Porque às vezes a outra pessoa tem dificuldade num ponto, eu tenho dificuldade em outro. Fazer a empatia é entender que ele, com aquela dificuldade, eu também tenho a minha. Então eu me torno um próximo. Até chegarmos na libertação. Porque perdoar é libertar-se. Libertar-se do passado. Porque quem não perdoa fica preso ao passado. Espíritos da reunião mediúnica às vezes chegam, eu não perdoo fulano. Por quê? Porque em 1600 ele na Inquisição fez isso comigo. Meu irmão, você está há 500 anos sofrendo? Você está há 500 anos deixando de ser feliz? Você está há 500 anos transformando o passado em presente? Você está sofrendo, meu irmão. Então, perdoar é deixar de sofrer. Às vezes, nas nossas famosas DRs, aqui ninguém faz DR, né, gente? DR é só o povo lá de Itapiruna, Sérgio. Aquelas DRs que começam 10 horas da noite, a gente termina 7 horas da manhã e vai trabalhar com a cara trunfada. Meu bem, você lembra do que você fez comigo há 30 anos atrás? A pessoa não lembra nem o que ela comeu na hora do almoço. E a gente está lembrando de 30 anos atrás. A gente transformou 30 anos pretéritos em presente. Perdoar é deixar o passado e viver o presente. Compreendem? Perdoar não é empoderar a outra pessoa. Posso te usar como exemplo? Se você me agride e eu fico com raiva de você, quanto mais eu tenho raiva, mais você está na minha cabeça. Eu durmo e sonho com você. Eu vou trabalhar pensando em você. Eu vou te dando o poder de interferir na minha vida, quando em verdade eu preciso me libertar. Eu preciso seguir a minha vida. Você é você, eu sou eu. Então, o que é perdoar? Libertar-se do passado. Não deixar que a outra pessoa que errou tenha poder sobre a sua vida. Daí a gente entende porque Jesus falava em perdão. Porque o perdão é divino. O perdão é também psicológico. E quando no monte, de frente ao lago de Genezaré, os discípulos, mestre, ensina-nos a orar. Tem uma parte que diz assim da oração do Pai Nosso. Perdoe as nossas faltas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Jesus é a pedra angular, precisamos amar. A pedra angular, precisamos perdoar. Mas eu disse que são 5. Será que dá tempo? Dá. Desapego dos bens materiais.
capítulo 6 de Mateus, versículo 33. Buscai primeiro o reino dos céus, toda a sua glória e toda a sua justiça. O resto ser-vos-á acrescentado. Já perceberam qual é o verbo que Jesus usa? Buscai primeiro. Ele diz buscai somente? Não. Porque a proposta dele é desapegar, não é renunciar. Se virassem para mim hoje, Ângela, e dissesse, renuncia. E eu, mas quem vai pagar o colégio da Clara? Quem vai comprar o arroz e o feijão? Se eu quiser renunciar e viver uma vida, por exemplo, me tornar um missionário na África, ou alguém que não tem família mais, está dentro do livre-arbítrio de cada um. Mas a proposta de Jesus não é para que eu renuncie, é para que eu desapegue. Lembram da propaganda da OLX? Desapega, desapega, desapega. Desapega do que é material. Sabem por quê, gente? Hoje todo mundo tem isso daqui. Desencarnar é um WhatsApp que nós recebemos. Eu posso estar fazendo essa palestra e receber um WhatsApp. Rafael apresentar-se no plano espiritual. Eu posso não ter tempo nem de terminar a palestra. E eu vou virar para o benfeitor, ou dependendo da minha condição, ou para onde eu vou. Não, eu tenho que terminar a palestra. Mas agora você não está lá mais. Agora você está na casa verdadeira. Não, mas amanhã eu tenho que ir trabalhar. Você não está lá mais, você está na casa verdadeira. E o meu carro? Você não tem carro mais. E a minha casa? Você não tem casa mais. Desapegar é isso. É entender que nós somos espíritos imortais. Para que serve um carro, gente? Para me levar de uma origem a um destino. Que bom que nós temos carro. Mas quando a gente desencarnar, o carro vai com a gente? Para que serve uma casa? Para que eu possa morar. Mas quando eu desencarnar, a casa vai junto? Já ouviram falar das casas mal assombradas? E na roça, Sérgio, tinha... Olha, depois desse breve atraso, eu acho que eu posso ir até 1 hora, hein, gente? Nós somos seres espirituais. Quanto mais a gente se desapega, mais a gente é feliz. Guardem isso. Quarta proposta pela qual Jesus é a pedra angular. E essa é muito interessante. Está lá no Evangelho, segundo Mateus, no capítulo 20, no versículo 28. Quando um moço rico chega para ele e lhe diz, bom mestre, bom não, bom é só Deus que está nos céus. Mestre sim, mas não pense que eu vim ao mundo para ser servido, eu vim ao mundo para servir. Se nós queremos estar adesos
ao Evangelho de Jesus, nós precisamos entender que nós estamos no mundo para servir. Há um verso belo de Gabriela Mistral, uma poetisa chilena, que ela diz mais ou menos assim: na vida tudo serve, serve o ar, serve o sol, serve a lua, servem os pássaros. Serve a natureza como um todo, serve o ser humano. E ela termina o seu verso dizendo: e você já serviu hoje? Porque nós temos um mestre que também no Evangelho, agora no capítulo 14 de João, ele dá mostras de alguém que serviu. Sermão do Cenáculo, quando ele resolve lavar os pés dos discípulos. E olha que interessante, lavar os pés dos discípulos tem uma simbologia, porque se a gente lê atentamente, ele cinge-se com uma toalha, está no Evangelho, abaixa-se com uma bacia e vai lavar os pés. Se vocês pegarem na tradição judaica, quem fazia isso eram os escravos. Porque os senhores chegavam do deserto, os pés rachados, e os escravos vinham para lavar os pés do Senhor. Com água, com óleos aromatizados. Então Jesus relembra a tradição dos escravos, dos servos, e lava o pé dos apóstolos. E quando ele chega nos pés de Simão Pedro, Pedro diz a ele: os meus pés você não vai lavar. Se eu não lavar os seus pés, tu não terás parte comigo. Simão Pedro era muito parecido com a gente. Um pouquinho interesseiro, só um pouquinho. Se é assim, Senhor, não lave apenas os meus pés, mas lave o meu corpo inteiro. Simão, Simão, eu estou fazendo esse ato para que você e os outros se deem conta de que eu vim ao mundo para servir. Não por outra razão, o lema da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Allan Kardec, quando codificou a doutrina espírita no século XIX, ele perpassou por algumas máximas. A primeira delas: fora da igreja não há salvação. Mas ele pensou: não. E quem estiver fora da igreja, esse não será salvo? Não pode ser essa a verdade ou o lema da doutrina espírita. Foi apresentado ao insigne professor francês Hippolyte Léon Denisard Rivaio, o nosso Allan Kardec. Fora da verdade não há salvação. Mas ele pensou: você tem uma verdade, eu tenho outra verdade. Nós somos seres em construção. Nós estamos no mundo de provas e expiações e somos espíritos imperfeitos. Então não pode ser fora da verdade. Ele, então, sob a batuta do espírito da verdade e dos emissários de Jesus, cunha a frase que está em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Relembrando-se do próprio Cristo, que lavou os pés dos discípulos, que disse que veio ao mundo para servir. E se nós queremos estar adesos à pedra angular que é Jesus, nós precisamos. Ao final eu vou tomar o ponto, tá, gente? Amar, perdoar, servir, desapegar. E tem uma quinta proposta. Essa é uma das mais belas. Porque também no Sermão do Cenáculo, capítulo 14 de João, versículos 1, 2 e 3. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vou-lo teria dito. Eu me vou para preparar-vos um lugar, mas eu estarei eternamente convosco. O que Jesus estava dizendo aos nossos corações quando propôs: na casa do meu Pai há muitas moradas? Dizendo bem no popular: você não morre, eu não morro, nós não morremos, nós somos imortais. A pedra angular que é Jesus nos falou de imortalidade, nos falou da existência de mundos espirituais, nos falou que o reino dos céus não é um lugar fixo, mas é um grau de consciência de todos aqueles que praticam o bem. Então, não temamos a morte, porque Jesus acabou com a morte. E o Espiritismo veio referendar
a morte da morte. E o trocadilho aqui é proposital. Nós somos imortais. Desencarnar é apenas atravessar da margem de um rio para outra margem de um rio. E é interessante, porque quando eu atravessar, eu quero encontrar Guiomar. Fez até rima. Quando eu atravessar, eu quero encontrar meu avô, Sebastião Leite de Amorim. Quando eu desencarnar, eu quero encontrar o seu Mazinho. Mas não puxa minha orelha, tá, seu Mazinho? Quando eu desencarnar, quando nós desencarnarmos, nós teremos a certeza de que a vida continua e que Jesus nos prometeu a imortalidade. Daí, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Quem se afastar dessa pedra angular pode se perder. Que nós caminhemos com Jesus. Caminhemos a cada dia amando mais, perdoando mais, nos desapegando das coisas materiais, trabalhando tanto quanto nos seja possível na obra do bem e tendo a certeza, eu sou imortal. Eu estou destinado a continuar um contínuo da minha existência. E Jesus, a grande pedra que dá fundamento aos nossos dias, esteve e estará sempre conosco. Porque um dia, uma criança me parou. Olhou-me nos meus olhos a sorrir. Caneta, papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. Perguntou-me no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou. Andar como Jesus andou. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu morreria muito mais feliz. Um beijo e muita paz. Mestre Jesus, estrela maior de nossas vidas, guia seguro para nossa autolibertação. Estamos já caminhando para o final da nossa reunião, onde tivemos a oportunidade, mais uma vez, de pensar em Ti, tão próximo de nós, de refletirmos sobre os Seus ensinamentos iluminados pela doutrina espírita. Obrigada, Jesus, por este momento, onde estamos recebendo essas energias salutares do mundo maior, manipuladas pelo mundo físico, através das mãos amigas, dos nossos amigos, companheiros, passistas, que estão neste momento cedendo seus fluidos. Estas energias, Jesus, possam nos ajudar nas nossas necessidades que muitas vezes desconhecemos. Que elas possam, Jesus, reequilibrar nossas células, reequilibrar nossos órgãos, a nossa mente,
E neste momento de oração, Mestre amado, queremos rogar a Ti mais uma vez que Tu possas nos ajudar a enviar essas energias a todos aqueles que neste momento estão presentes no nosso pensamento. Também, Mestre amado, queremos levar essas energias ao mundo maior, a todos aqueles que já fizeram a grande viagem, familiares, amigos queridos. E hoje, quando falamos do perdão, não podemos esquecer de Te pedir, Jesus, que envolva aqueles que ofendemos, que prejudicamos, mesmo inconscientemente. Que eles possam receber o nosso pedido de perdão. Também, Mestre amado, queremos envolver o nosso planeta Terra, a todas as regiões de sofrimento e dor, aos nossos irmãos nas regiões da guerra, aos refugiados da guerra, aos refugiados da fome. Também queremos orar, Mestre amado, por aqueles que foram atingidos pelas intempéries da natureza, tão presente nos dias atuais. Ajude a todos esses irmãos a encontrarem uma direção em suas vidas, fortalecendo a todos eles, Jesus, nesses momentos de provação, de expiação coletiva. Também, Mestre amado, queremos rogar a Ti neste momento por aqueles que estão nas ruas sem direção, que não têm o que comer, que não têm o que vestir, que não têm onde morar. Envolva todos eles, Jesus. Oramos também por aqueles que estão nos hospitais, sendo conduzidos neste momento a um centro cirúrgico, aqueles que estão saindo de um centro cirúrgico, aqueles que estão aguardando uma cirurgia, um tratamento. Envolva todos eles, Jesus. Oramos por aqueles que perderam a direção na vida, que estão encarcerados, que estão pensando neste momento em cometer um ato de violência contra o seu semelhante, se comprometendo ainda mais com as leis de Deus, nosso Pai. Ajuda esses irmãos a encontrarem o caminho da luz. Oramos pelos suicidas, Jesus, rogando a Ti também por aqueles que neste momento estão pensando em dar cabo de suas próprias vidas. Esteja ao lado deles, Mestre amado. E nós que aqui estamos, agradecidos mais uma vez por este encontro contigo, por esta mensagem que ouvimos nesta noite, te pedindo, Jesus, que Tu possas nos ajudar naqueles momentos difíceis, naqueles momentos onde não sabemos o que fazer, qual atitude a ser tomada diante daqueles que muitas vezes tentam nos prejudicar, perturbar a nossa vida. Ajude-nos a dar a outra face. Mas para isso, Jesus, precisamos alimentar em nosso coração os seus ensinamentos de amor. Por isso, Mestre amado, ajude-nos no nosso processo evolutivo, no nosso crescimento espiritual. Ajude-nos a aprender a amar. E assim, Mestre amado, agradecidos que somos mais uma vez por todas as bênçãos que recebemos nesta reunião, queremos rogar a Ti também que Tu possas envolver a nossa casa espírita,
todos os seus trabalhadores dos dois lados da vida, o nosso remanso fraterno, aquelas crianças, suas famílias. Queremos orar pelo entorno da nossa casa espírita. Proteja todos eles, Jesus, a todos nossos vizinhos. Também queremos orar, Mestre amado, pelo nosso querido companheiro, Rafael, por sua família, por seu trabalho na divulgação da doutrina espírita, pelas atividades da nossa casa, te dando força, coragem para seguir adiante na tua direção. E assim, Jesus, agradecidos que somos mais uma vez por todas as bênçãos que recebemos nesta reunião, queremos concluí-la, Mestre amado, te pedindo que tu possas nos conduzir de regresso aos nossos lares, aos nossos afazeres, com a tua paz e a tua proteção. Muito obrigada, Jesus, e que assim seja. Queremos agradecer a presença de todos vocês, pedir muito a Jesus que abençoe a todos, conduzindo a todos aos seus lares, aos seus afazeres, com muita proteção, com muita paz, e a nossa reunião está encerrada. Muito obrigada e até uma próxima vez, se Deus quiser.